Glória, 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 Espírito Santo do Senhor. Oh, lamachurianda, alabás, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, ontem nós tivemos um período de oração aqui na nossa igreja de 12 horas. E eu creio que houve um mover de Deus tão grande nesse lugar, tão tremendo. Foi algo maravilhoso, foi algo muito especial. Em cada hora Deus agia de uma maneira diferente. Muitas pessoas que vieram aqui orar conosco puderam perceber isso. Eu louvo a Deus pela participação dos irmãos que estiveram orando conosco. E o mais gostoso, irmãos, que à noite quando eu chego em casa, me ligaram dizendo que Deus havia respondido a oração para uma família. Então não há mais nada gratificante de que você vir à igreja, buscar a presença de Deus e logo em seguida você ouvir a resposta daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Então nada o que fazemos em busca de Deus é em vão. Eu tenho certeza que nesta manhã de hoje estamos aqui e em nome de Jesus Cristo nada é em vão do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Desde a semana passada, o Espírito Santo vinha trabalhando o meu coração. A palavra de Deus se encontra no livro de terceira epístola de João, capítulo 1. Só tem o capítulo 1, né, de terceira João. Glória a Deus por isso. Fácil de achar. E o versículo de número 2. Glória a Deus. Terceira João, versículo de número 2. Glória a Jesus. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Terceira João, está lá no final da Bíblia praticamente, irmãos. Um pouquinho antes de Apocalipse. Glória a Deus. Terceira João, aleluia. Versículo de número 2. Diz assim: Amado, oro na expectativa que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a sua alma. Aleluia. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Outras versões diz assim: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, Pai eterno, nesse momento nós queremos diante da tua presença, Pai, mais uma vez te glorificar e te exaltar, Jesus, pela tua palavra. Espírito Santo, venha falar aos nossos corações nessa noite, alcançando o coração daqueles que estão nos assistindo também através da live, Pai. Perante a tua presença eu te peço, Senhor, que nesta manhã de hoje, a qual o Senhor preparou para nós, Pai, a tua palavra, Senhor Jesus Cristo, ela possa penetrar em cada coração, trazendo vida, transformação, saúde e, meu Deus e meu Pai, fazendo com que as nossas almas sejam prósperas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Irmãos, se assente aplaudindo o Senhor Jesus. Põe a Bíblia no banco e aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus seja glorificado. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Mas eu quero intitular nessa manhã de hoje a mensagem dizendo assim, que as crises não são inimigas dos nossos sonhos. As crises não são inimigas dos nossos sonhos. Irmãos, essa terceira carta que João escreve é um elogio, irmãos, direcionado a um homem chamado Gaio. No Novo Testamento nós podemos observar que aparecem outras pessoas com o nome de Gaio, mas não é possível precisar se é a mesma pessoa ou não. Essa carta ela faz uma homenagem a Gaio, irmãos, pela lealdade, pela hospitalidade que ele tinha. Quando um grupo de irmãos missionários passavam ali pela região onde morava Gaio, ele era uma pessoa hospedeira. Ele recebia ali os pregadores, ele recebia aquelas pessoas que iam anunciar o evangelho. Mas o que mais me chamou a atenção aqui, irmãos, nesse versículo que nós lemos, que diz assim: assim como é
próspera a tua alma. O versículo vai dizendo que oro por você, Gaio, na expectativa que você tenha boa saúde e seja bem sucedido em todos os seus empreendimentos, em tudo aquilo que você empreender, que você seja bem sucedido. Aí ele faz a comparação, assim como é próspera a tua alma. Mas eu comecei a refletir e meditar nesse versículo aqui. A nossa alma, ela é o centro das nossas emoções. Todos os nossos sentimentos, irmãos, está aonde? Na nossa alma. Se a nossa alma é o centro das nossas emoções, com certeza, irmãos, ela interfere realmente, diretamente ou indiretamente, em nós sermos bem ou mal sucedidos. Irmãos, há muitos anos atrás, nós, assim como eu também, como vocês, nós presenciávamos a manifestação, irmãos, do inimigo das nossas almas, no meio do culto. Era uma coisa comum, mas sempre quando manifestava, essas pessoas eram libertas, elas eram curadas para a glória de Deus. Vocês observam que hoje nos nossos dias, existem essas manifestações, mas não mais com tanta frequência como era antes. Observe, irmãos, que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele muda também as suas estratégias de tempo em tempo. Hoje, irmãos, o inimigo das nossas almas ataca as emoções das pessoas. Ela não se apodera mais como ela se apoderava antigamente. Mas, irmãos, nós podemos ver que ele tem agido de uma maneira completamente diferente nos nossos dias de hoje. Muitas vezes eu me questionei, mas por que não há tanta manifestação maligna mais? O demônio saía. Porque, irmãos, o diabo, ele mudou a sua estratégia, ele quer agora atacar o quê? A alma das pessoas. Porque ele sabe, atacando a alma das pessoas, elas se afligem, deixam muitas vezes as pessoas acamadas. É por isso, irmãos, que nos nossos dias de hoje, em qual nós vivemos, o número de depressão tem aumentado muito. A síndrome do pânico, irmãos, ela tem aumentado de uma maneira muito grande, espantosa. Os médicos estão ficando surpresos por que está acontecendo isso. E outras doenças, irmãos, que estão acontecendo também de ordens emocionais. E infelizmente, irmãos, infelizmente, muitos crentes também têm sido vítimas, irmãos, de Satanás nessa área. Porque o inimigo, ele tem mudado a sua estratégia. Mas eu tenho uma boa notícia, irmãos. Jesus trabalhava no passado e trabalha nos nossos dias de hoje também para curar a alma do homem. Aleluia, aleluia, Jesus. O diabo pode mudar as suas estratégias, irmãos, aleluia, mas Deus tem maior poder, aleluia. E quando nós lemos lá no livro de João capítulo 7, versículo 37 e 38, a Bíblia diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como se diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia, glória a Deus. Em João 4, versículo 13 e 14, irmãos, Jesus disse à mulher samaritana, Jesus afirma a ela: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Aleluia. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmão. Jesus trabalhando na onde? No interior da pessoa, na alma da vida da pessoa. Aleluia. Mas o que acontece nos nossos dias de hoje, irmãos, parece que essa fonte que deveria estar dentro de nós jorrando águas vivas, aleluia, parece que elas secaram. A fonte é Jesus. Ela continua jorrando água viva, irmãos. Mas parece que nos nossos dias de hoje, irmãos, não abastece mais o interior do homem. Porque nós estamos muito ligados às coisas materiais. O problema, irmãos, não está na fonte. O problema, irmãos, está no interior do homem. Aleluia.
Observe, irmãos, que uma das primeiras coisas que nós somos curados por Jesus é a cura da nossa alma. E é nela que se retém a água viva. Aleluia. É nela que se retém a água viva. Dentro do texto que nós lemos, irmãos, pouco sabe-se de Gaio. A única coisa que sabemos dele, irmãos, é que ele era rico e tinha uma alma próspera. Temos pouca informação, irmãos, a respeito de Gaio. Mas para nós compreendermos um pouco mais, irmãos, a respeito do que é uma alma próspera, nós vamos lá para o livro de Gênesis, irmãos, quando nós lemos a história de José. Ali nós temos uma demonstração, irmãos, perfeita daquilo que eu quero dizer para a igreja nesta manhã de hoje. Quando José ele é vendido aos egípcios, ele não tinha nada consigo, ele não levou nada consigo. Ele não tinha nem a sua própria liberdade. Ele havia sido vendido como escravo. Irmãos, nem a túnica que seu pai havia lhe feito lhe deram o direito de levar com ele. A única coisa que José levou consigo foi o seu sonho. O seu sonho ninguém tirou dele, aleluias. Meu irmão, minha irmã, ninguém tira os teus sonhos. Ninguém rouba, meu irmão, em nome de Jesus, os sonhos que está dentro de você, em nome de Jesus, aleluia. José chorou, irmãos. Sim, José chorou. José, irmãos, ele se angustiou. Sim, ele se angustiou. E eu acredito, irmãos, que a angústia de José foi muito grande. José sentiu saudades da sua família, do seu pai, dos seus irmãos. Sim, José sentiu saudades da sua família, do seu pai, dos seus irmãos. José sofreu. Sim, José sofreu e sofreu muito. Mas José, irmãos, ele tinha dois alicerces que era bem sólido na sua vida, aleluia. Ele havia, irmãos, recebido da parte do seu pai o amor, aleluia. Ele havia recebido, irmãos, amor dos seus pais. E os valores que ele havia aprendido, irmãos, na sua família. Foram duas coisas importantes que ele recebeu: o amor dos seus pais. E a segunda coisa, os valores que ele havia aprendido em família. Aleluia. José tinha um valor, irmãos, que ele havia aprendido com os seus pais, aleluia, em reconhecer a existência de Deus e ser fiel a Ele. Isso ninguém pode tirar, irmãos, quando nós aprendemos. Mas porém, irmão, José nunca havia sido testado de uma maneira efetiva na prática. Agora eu digo, irmão, José, ele foi fiel não porque ele iniciou um relacionamento com Deus no momento da crise. Não foi no momento da crise que ele iniciou um relacionamento com Deus, não. Mas porque ele já tinha um relacionamento com Deus, irmãos, há muito tempo, aleluia. Glória a Deus. O relacionamento com Deus é algo pessoal, que a gente vive, irmãos. Relacionamento com Deus, irmãos, não é aquilo que a gente aprende na infância. Relacionamento com Deus é aquilo que nós vivemos na prática. José, ele havia tido uma excelente formação, irmãos, familiar. Ele havia tido, na verdade, uma excelente formação espiritual também. Israel, pai de José, Jacó, ele tinha uma experiência tremenda, irmãos, no relacionamento com Deus. Eu acredito, irmãos, naquelas reuniões que, segundo relata a Bíblia, que eles se reuniam ali em volta de uma fogueira para conversar. Eu acredito que Jacó, Israel, contava as experiências para todos os seus filhos. Talvez aí, irmãos, o fato que Jacó amava talvez mais José, tinha um carinho maior por ele. Porque eu creio que em todos os momentos que Jacó contava as histórias ali, irmãos, José ia diante do seu pai, queria saber mais, queria saber detalhes.
Talvez os outros filhos não se interessassem tanto. Mas ali, irmãos, foi formando algo espiritual no interior de José. Mas é interessante, irmãos, que cada um de nós precisamos ter uma experiência com Deus. A de José foi completamente diferente de toda aquela experiência que nós temos diante do Senhor. Talvez a experiência que você está passando agora, nesse momento, meu irmão, minha irmã, seja uma experiência que Deus quer ensinar algo para você. Mas José entendia que a vida era construída assim de sonhos. Mas é impossível, irmãos, nós termos sonhos. É impossível fazer brotar sonhos em nossa mente, irmãos, sem ter aonde se abastecer. E às vezes, diante da circunstância que nós passamos, irmãos, nós deixamos o nosso sonho morrer. O que Deus está dizendo para a igreja aqui nesta manhã de hoje, e para você, meu irmão, que está nos assistindo: não deixe o teu sonho morrer por causa das crises, aleluia. A fonte, irmãos, aonde José se abastecia era Deus, aleluia. Essa fonte, irmãos, ela nunca se esgota. Essa fonte, ela nunca seca, aleluia. Irmãos, na maioria das vezes nós impedimos que essa fonte jorre dentro de nós, irmãos, por causa dos problemas. Aí esse rio que teria que estar dentro de nós, no nosso interior, ele se seca. A fonte precisa jorrar no nosso interior. Da mesma forma, irmãos, como uma árvore, ela depende do sol, da lua, da chuva e dos outros elementos da natureza criados por Deus para se tornar produtiva. A vida de uma pessoa, irmãos, depende também de uma interação com Deus para se reabastecer e viver de uma forma significativa, aleluia. Glória a Deus. As lutas de José, irmãos, tinha um sonho, foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, trabalhou para os poderosos, foi humilhado pela patroa, por ser acusado injustamente, foi preso e esquecido na prisão. Quem sabe talvez nós, irmãos, iríamos desistir de tudo se passássemos por esse processo. Mas são os processos que nós crescemos. Irmãos, depois que José foi vendido como escravo, é interessante, irmãos, que naqueles dias as pessoas que iam para o Egito trabalhavam como escravos, construindo talvez ali as grandes pirâmides. Em tudo o que acontece na nossa vida, irmãos, não murmure, não reclame. Deus está trabalhando, Deus está agindo, aleluia. José poderia ter sido levado para carregar pedras, mas não. Deus conduziu, irmãos, para que ele fosse trabalhar ali na casa de Potifar, o oficial de Faraó. Mas ali, irmãos, servindo na casa do oficial, ele teve, irmãos, uma grande oportunidade de aprender a administrar. Aleluia. Glória a Deus. O oficial, irmãos, de Faraó deixou tudo nas mãos dele, menos a sua esposa. Agora José é seduzido pela esposa de Potifar. Se ele cedesse, com certeza ele iria ser um marionete nas mãos da mulher do oficial de Faraó, e teria que fazer tudo o que ela quisesse para que não fosse revelado. Mas ele resistiu. Irmãos, qualquer mudança da nossa vida não justifica o pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Qualquer mudança que nós possamos fazer na igreja, amados irmãos, jamais daremos lugar para o pecado em nome de Jesus Cristo. Toda realização que possa ser feita tem que ser para glorificar o nome santo do nosso Deus, aleluia. Deus, ele é soberano em todas as coisas, e o pecado, ele jamais pode penetrar dentro da igreja em nome de Jesus Cristo. Ninguém pode subir diante do altar, irmãos, em pecado. Ninguém pode cantar, louvar, adorar a Deus em pecado.
porque seria uma afronta contra Deus. Da mesma maneira, irmãos, que José sabia disso. Se ele pecasse contra a mulher ali de Faraó, se ele caísse ali no adultério, no pecado, certamente ele estaria afrontando Deus. Mas por ele ser fiel ao Senhor, a recompensa foi a prisão. Mas da mesma forma, irmãos, Deus protegeu José na prisão, aleluia. Agora na prisão, irmãos, José aprende a ter compaixão daqueles presos. Ele começa a compreender a importância da humanidade. Deus vinha trabalhando em seu caráter, porque onde ele estava para chegar, irmãos, aleluia, e aonde ele precisava chegar, ele precisaria aprender a ter misericórdia. Ele precisaria ser misericordioso. Porque assim, da mesma maneira como ele estava preso injustamente, irmãos, a Bíblia não menciona isso. Com certeza havia outros presos injustamente. Deus, irmãos, olha para José e vê que nele havia algo bom, aleluia, e viu que através dele poderia realizar os seus propósitos. Muitas vezes nós podemos dizer assim: não, mas José tinha sido escolhido para realizar esses planos que Deus queria, para chegar aonde ele chegou. Eu digo sim, mas José poderia ter atrapalhado tudo. Talvez o propósito de Deus não seria realizado por causa da incoerência de José, se ele o tivesse, mas ele foi fiel em todos os sentidos. A Bíblia diz que na prisão ele prosperou também, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Deus deu sonhos para José. Quantos aqui têm sonhos na sua vida? Eu creio que todos nós temos sonhos. Nada justifica, irmãos, atrapalharmos os sonhos que Deus tem para nós em nome de Jesus, aleluia. Dos 17 anos até os 30 anos, irmãos, 13 anos José encarou tudo o que aconteceu em sua vida como uma escola, preparando-o para o futuro. Aqui eu consigo enxergar, irmãos, a diferença, irmãos, de uma alma próspera. Em apenas 13 anos ele aprendeu o valor dos relacionamentos, o valor da vida humana, o valor do trabalho e do trabalhador. Ele aprendeu aqui a ser um bom administrador, fiel, pois ele não se deixou levar, irmão, pela mulher de Faraó de maneira nenhuma, por uma proposta sedutora. Ele aprendeu a se relacionar, ele aprendeu a valorizar as pessoas e a honrar os compromissos. As crises, elas não são inimiga dos nossos sonhos, aleluia. As suas crises, irmãos, não é inimiga dos sonhos que Deus tem para a tua vida. As crises não são inimigas dos nossos sonhos de maneira nenhuma, aleluia. As lutas, dificuldades, irmãos, e crises não são inimigas dos nossos sonhos. Elas contribuem para a realização dos sonhos mais profundos que temos no coração, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, isso parece muitas vezes ser um absurdo, contraditório. Mas observe, irmãos, uma pequena pilha. Ela tem lá o polo positivo e o polo negativo. O polo positivo poderia ser os nossos sonhos. O polo negativo, irmãos, poderia ser o quê? As nossas crises. Mas tudo isso produz energia. As crises, as lutas, dificuldades, aleluia, tem que produzir energia para a nossa vida em nome de Jesus Cristo, aleluia. Na história, irmãos, da Bíblia, não existe um homem que chegou aonde chegaram sem antes passar pelas lutas, pelas crises, aleluia. Agora José, irmãos, governador ali do Egito, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas a coisa mais linda que eu vejo na história, irmãos, que nós lemos, ele poderia oprimir o povo, porque na época da crise todos venderam as suas fazendas, suas terras para ter o que comer. José age de uma maneira completamente diferente, irmãos.
Ele permite que aquelas terras que foram vendidas, os seus próprios donos, cultivassem naquelas terras depois daquela grande crise. Ele dava as sementes. E com essas sementes que dava, irmãos, segundo a palavra de Deus, nos diz, irmãos, que 4/5 daquilo que eles produziam, ficavam ali para os donos daquelas fazendas. E 2/5 ia para quem? Para o rei. Ele poderia ter oprimido o povo, mas ele aprendeu na prisão, que não era dessa maneira, aleluia. José foi instrumento para salvar duas nações, a nação egípcia e os judeus. A grandeza daquilo que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, é tão grande que você não pode imaginar. As crises que você está passando, simplesmente é algo insignificativo daquilo que Deus quer te dar em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. As crises produzem frutos, irmãos. Uma crise nem sempre é o que apresenta ser. Às vezes ela pode ser uma solução para enfrentar um problema maior, aleluia. Apesar das crises trazerem desesperos, angústias, às vezes ela é uma solução para você evitar um problema maior. Apesar das crises trazer, irmãos, desespero, é importante acalmar o coração, tentar enxergar a alegria que vai vir depois da ansiedade, aleluia, glória a Deus. Durante a crise, irmãos, normalmente nós só analisamos as coisas piores, as piores hipóteses. Nós nunca imaginamos o que é que vai vir depois da crise. Uma crise nos treina para cumprir determinado propósito da vida. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que é hoje o que elas são, porque souberam passar pelas crises. Aleluia. O que determina quem eu sou, o que determina quem você é, o que determina o que nós somos, irmãos, é aquilo que está dentro de mim. Se o que está dentro de você, meu irmão, é a fonte da água da viva, aleluia, então se considere, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma alma próspera, aleluia. E se prepare, irmãos, em nome de Jesus Cristo, porque os seus sonhos estão perto para ser concretizados em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. As lutas são simplesmente treinamentos, aleluia, para a nossa vida, para sermos melhores em nome de Jesus Cristo. Irmãos, homens e mulheres de Deus conseguiram realizar os propósitos de suas vidas, porque tinham suas almas prósperas, aleluia. A alma próspera, irmãos, determina, aleluia, equilíbrio em todas as coisas que você deseja fazer, independente das circunstâncias externas, aleluia. José, irmãos, como outros exemplos da Bíblia, realizaram, irmãos, tudo aquilo, porque as suas almas estavam a certeza de que Deus era com eles, aleluia. Por isso, irmãos, também outros exemplos. Daniel não se desesperou quando ele foi jogado na cova dos leões, mas quando ele saiu da cova, ele saiu grande, poderoso, e todo aquele povo tinha que agora adorar o Deus de Daniel, aleluia, glória a Deus, porque ele tinha uma alma próspera. Por isso também Davi não se desesperou, irmãos, porque Saul queria o matar. Mesmo Davi tendo a oportunidade de tirar a vida de Saul, ele não fez, porque ele tinha uma alma próspera. Por isso Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres da fornalha de fogo ardente, irmãos, porque eles criam
que Deus o livraria da fornalha de fogo ardente. Aleluia. O que é uma alma próspera? É uma alma saudável. Uma alma saudável, irmãos, não é uma alma livre das aflições da vida, mas é a maneira, irmãos, como ela encara as circunstâncias dos problemas que enfrenta. A alma próspera, irmãos, ela encara os problemas da vida sem murmurar, anda na palavra de Deus, anda em amor. Mesmo assim, nas dificuldades, ela procura ainda suprir a necessidade dos outros. Ela coopera com os outros, mesmo diante das adversidades. Uma alma próspera, irmãos, é livre de todo sentimento maléfico. Uma alma próspera é livre, irmãos, de todo ódio, de toda mágoa, de todo rancor, de toda vingança. José, ele tinha uma alma próspera, porque assim que viu os seus irmãos, pôde os perdoar. Aleluia. Impossível, irmãos, uma vida que tenha alma próspera deixar de prosperar em outras áreas de sua vida, e principalmente deixar de alcançar os seus sonhos e os seus propósitos. Eu usei aqui, irmãos, a ilustração de José, colocando ele no lugar de Gaio. Mas eu vejo aqui a oração, irmãos, que João faz a Gaio. Foi uma oração forte. Foi uma oração, irmãos, pedindo prosperidade e saúde para Gaio. Assim como é próspera e saudável a sua alma. João ali, irmãos, estava liberando uma palavra profética sobre Gaio, para que viesse a acontecer tudo o que estava sendo atraído, ou seja, tudo aquilo que ele estava atraindo, para que se viesse se manifestar agora no mundo físico. É interessante isso, irmãos. Quando Jesus diz também: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava falando aqui a respeito do poder incrível da sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem o poder para dar comando sobre a nossa alma, em nome de Jesus, e influenciar o nosso viver. Uma alma resolvida, ela atrai bênçãos. Uma alma resolvida, ela atrai saúde. Mas uma alma, irmãos, mal resolvida, ela atrai doenças, misérias e coisas ruins. A nossa alma, ela tem o poder de controlar o nosso corpo. Eu imagino, irmão, José, diante de toda aquela circunstância, ele poderia ter se entregado a um sentimento negativo, a um sentimento mau, a um sentimento ruim. Mas não, irmãos, ele confiava no Deus soberano, todo-poderoso, que o havia dado um sonho. Aleluia. E esta oração, irmãos, que João faz aqui para Gaio, aleluia, ela atrai para o mundo físico tudo aquilo que ele era merecedor, em nome de Jesus Cristo. Talvez a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo através da live, a sua vida possa estar amarrada, presa, aprisionada em algo lá no passado. Talvez você está aprisionado num sentimento de inferioridade, um sentimento negativista na sua vida, em que você não consegue avançar, porque a sua alma, na verdade, está presa a algo, aleluia, que te fizeram no passado, te feriram. Você está aqui, mas ninguém sabe a dor que você está carregando no interior da sua alma. Pode ser, irmãos, perdão com aquilo que eu vou falar, mas o Espírito Santo, Deus, hoje, meditando na palavra de Deus pela manhã, Deus mandava dizer isso à igreja. Pode ser que tenha pessoas que foram molestadas aqui na sua infância, e vem carregando um trauma pesado, desde a sua infância, e não consegue se libertar disso. Eu quero dizer que Jesus está presente para hoje, aleluia, liberar sobre a tua alma, para que você tenha uma alma saudável, para que você seja próspera em nome de Jesus, aleluia. É difícil dizer isso, irmãos, mas isso acontece.
Às vezes no nosso meio tem pessoas que estão tão feridas, foram tão machucadas, foram violentadas na sua alma, e hoje trazem uma amargura, uma tristeza tão profunda, que não consegue avançar, porque acha que Deus não é com você, que acha que Deus não está com você. Aleluia. Deus, Ele quer curar o interior da tua alma nesta manhã de hoje, em nome de Jesus Cristo, porque Deus já te deu sonhos na tua vida, mas Ele manda dizer: a tua alma hoje será liberta em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E quando nós falamos alma ser liberta dentro da igreja, irmãos, parece ser impossível. Não, existem pessoas que precisam, na verdade, trabalhar no interior da sua alma para alcançar objetivos maiores, porque uma alma, se ela não for saudável, ela não alcança os sonhos de Deus. E Deus quer trabalhar hoje nisso em nós, irmãos, em nome de Jesus. Tem pessoas que estão entre nós, irmãos, mas estão com a sua alma carregando uma dor, um peso, um fardo, e diz assim: Senhor, não vou aguentar, não dá para suportar, Senhor, é tanta pressão, é tanto problema. Mas eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo: a fonte, Jesus, continua jorrando. Se ela continua jorrando, aleluia, glória a Deus, esse reservatório dentro da tua alma está sendo restaurado agora em nome de Jesus Cristo, para armazenar água viva, para te dar uma nova esperança, para te trazer sobre a tua vida uma nova alegria em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua alegria tem sido momentânea, a tua alegria tem sido passageira, a tua alegria, aleluia, ela não é constante, aleluia. Eu quero dizer em nome de Jesus Cristo: Deus te trouxe você até aqui. Você que está assistindo a live hoje, Deus te trouxe você para assistir a live, porque é com você também que Ele está falando, aleluias. Oh, lamassurianda, labachai. Aleluia, Senhor. As tuas lutas, as tuas dificuldades, meu irmão, minha irmã, não é para você retroceder, é para você avançar. E quando se tem uma alma próspera, irmãos, mesmo diante da circunstância, nós podemos passar por alguns momentos de tristeza, sim, porque essas emoções estão em nós, aleluia, mas elas não serão motivos para você retroceder, serão motivos para você avançar, porque Deus está trabalhando na tua vida, em nome de Jesus Cristo.